é também matemático e, portanto, percolantemente científico? Será que as ciências que o mundo abraça, será que as ciências que nós investigamos têm a possibilidade de saber mais do que o nada que a matemática possibilita a elas? Será que não estamos diante de um certo, se não golpe, uma certa esperteza matemática, uma esperteza científica? Que revolução é essa, eu pergunto? Pergunto mesmo. Quando a revolução científica carregada ali no sonho iluminista, o sonho iluminista era lindo, era transformar o homem para melhor. E o que eles conseguiram era transformar o homem para mais velho. Naquela época, um homem de 66 anos não estaria dizendo as bobagens que eu estou. Estaria sentado ouvindo as bobagens de um mais novo. É só isso. Fiquei mais velho. Ligo o jornal, a ciência, o que ela me dá? De conforto social, zero. Ela me dá uma expectativa de vida melhor para aqueles que são amigos do rei. Só para esses. Não sei se é um golpe, mas certamente parece com o mundo de hoje, onde todos se engalfinham nessa disputa de religião. Pensa bem, a ciência, ao legislar sobre o tudo por um punhado de nada, se assemelha muito às religiões que excluem Deus e ficam só fazendo política. A ciência também fica só fazendo política, excluindo Deus. Ou vocês acham que quando você produz um trabalho científico, ele é julgado pelo seu valor nos jornais especializados? Vocês não acham isso. Porque isso não acontece assim. Ele é julgado pela rede, a pertinência sua a redes científicas. É isso que julga. Ah, se você for muito bom e insistir muito, é possível que 200 anos depois de sua morte, alguém que pertença a uma rede importante científica redescubra o seu trabalho e ganhe metade dos créditos. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Inclusive, ele pode dizer que os seus teoremas são dele, como a gente vê na história da ciência. A história da matemática é cheia de teorema de Bolzano-Weierstrass, que nunca foi de Bolzano nem de Weierstrass. E outros tantos. Claro que esse, particularmente, eu não sei se Bolzano e Weierstrass tiveram alguma coisa a ver com ele. Mas a maioria dos teoremas, quando você vai buscar a historicidade dele, ele vem de um ninguém desaparecido. Um cara que, em vez de fazer política, estava pensando. Não é que a gente deva parar de fazer política, a gente deve parar de se iludir. A gente deve parar de se iludir de que a ciência, ela vem para o bem da humanidade, ela tem conquistas. Não é que ela não tenha conquistas, tem. A conquista dela é isso aqui. Matemática pura, feita com esses números aqui, ó. Computáveis, mais algébricos, mais racionais, mais naturais. Só isso aqui, só tem isso. É mecânica quântica pura, é só matemática. Não tem... O resto é interpretação de criança. As interpretações da mecânica quântica são interpretações oníricas mesmo, coisas que você não conhece, não sabe, o nível de informações sensíveis que você tem é quase zero, você tem que inventar mundos que sejam complacentes com as equações, são as equações que governam os acontecimentos, governam entre aspas, é claro, mas talvez tire as aspas. Bom, dito isso tudo, já vou no adiantado da hora, vou apertar essa setinha mais uma vez. Nada. Vou fazer assim, nada. Assim, nada. Assim, nada. Aí tem uma bolota azul aqui. Ó. Acho que é a última coisa. Bolota azul. Vamos ver se ali acontece alguma coisa. Que coisa dramática. Sabe o que é isso? Eu falando, eles entendem mal. Eles pensam que eu estou falando mal da tecnologia. Eu não estou falando mal da tecnologia. Vou até fazer uma reverência à tecnologia. Buana, quero saber o nome desse computador para não comprar o igual. Buana. A tecnologia é tudo. Mary Midley, uma das minhas heroínas, a gente tem heroínas. Isso é que é engraçado. Não pensem que porque eu esteja falando isso, eu estou numa posição diferente da maioria dos meus colegas. Não, é idêntico, eu tenho heroínas. Você pensa que eu não torço nas horas das brigas? Eu me lembrava outro dia, eu conversando com o professor Pinguelli, há muitos anos atrás, e ele dizendo que torcia na luta da inteligência artificial forte para que ela perdesse. E eu dizia, eu também torço para que ela perca, porque eu não tolero, olha só que coisa infantil, eu não tolero a máquina pensante. Olha, como você não tolera a máquina pensante? Ô, caboclo velho, que isso?
A máquina pensante está aí, não há o que tolerar, não há o que torcer, mas a gente torce. A gente torce pelos nossos gurus, pelos nossos pastores científicos. Mary Midley é uma dessas pessoas que eu torço. E Mary Midley, ela tem um livro que chama Science and Poetry, que ela começa dizendo assim, a ciência precisa muito da nossa ajuda. Ela é filósofa da moral. É o que ela é, lá em um lugar daqueles da Inglaterra. Capaz dela ter morrido, porque ela tinha, ou tem, a idade que mamãe tinha. Mamãe já não tem. E mamãe morreu recentemente. Então eu acho que todas as pessoas de 97 anos morreram, nenhuma sobreviveu. Então Mary Midley deve ter morrido no mesmo dia que a mamãe. Se não, ela venceu da mamãe. E ela dizia isso, é preciso chamar os bombeiros, porque o encanamento da ciência está vazando para tudo quanto é lado. A demanda, o todo que ela governa já não é tão tolo. Ele sabe para quem ela está governando. Vocês sabem quanto de verbas, e eu não vou falar de política, só isso, vocês sabem quanto de verbas são dedicados aos grandes aceleradores de partículas? Verbas substanciais que poderiam ajudar o homem. Ah, você está então do lado do Trump? Não, eu não estou do lado do Trump. É claro que não, mas é preciso pensar mais profundamente do que de que lado eu estou. De que lado eu estou não resolve. Eu estou do lado da poesia. Eu sempre estive do lado da poesia, mas eu sei que não basta estar do lado da poesia. Bom, essa bolota não vem. Então eu vou fazer o sistema antigo, que é ESC, desligar tudo, ligar de novo, porque esse é um sistema que dá certo. É o sistema da bolota. Muito bem. Agora eu vou lá na bolota. Bolota, muito bem. E essa bolota é mais ou menos o fim do mundo. Né, que diz isso que está aí, que também não vou ler, porque todo mundo sabe ler e a bolota está aí. E é preciso que a reflexão filosófica sobre o fazer científico acompanhe o fazer científico. Né? A ciência não é boba, não é tola e não é inútil. Muito pelo contrário. A ciência me dá coisas que outras descrições do mundo não dariam. Mas outras descrições do mundo, arte, religião e ciência, andam juntas mesmo. Não adianta a gente pensar que não. Não adianta você chegar e gritar. Ciência não é arte, como se ciência fosse além, melhor do que arte. Não adianta você gritar. Ciência não é religião, como se fosse melhor. Não é. E não é a mesma merda, não. São partes da nossa angústia humana em busca do entendimento do mundo. E por que a gente busca entender o mundo? Porque a gente está aflito. Lá com o início, a mesma coisa que nos fez criar o contínuo, a gente detesta ter que saber que é mortal e continuar vivo. Isso é uma sina parecida com a de Sísifo, só que Sísifo é um pouco mais elaborado, porque ele foi condenado à eternidade, que é uma condenação que ninguém vai querer. Então nós temos que dialogar com a morte, não é com a morte fim do corpo, que por acaso é tudo que temos. É com a morte filosófica, com a pergunta sobre o depois da morte. Eu me lembro que em todas as palestras que eu já ouvi sobre cosmologia, tem sempre um gaiato. Quando não tem e eu estou na palestra, eu faço a pergunta, porque eu gosto de ser o gaiato. Mas a pergunta é sempre, o que tinha antes do Big Bang? E o professor, sempre do alto da sua autoridade, diz, esta é uma pergunta que não se aplica. Isso é uma coisa interessantíssima. Como que um saber pode ter perguntas que não se aplicam? Respostas que não se aplicam, nós estamos abundadas dela. Mas perguntas que não se aplicam? Ele podia dizer assim, olha, antes do Big Bang, na nossa concepção, não havia o tempo, então não havia o antes. Ela é círculo viciosa, essa resposta. Mas seria uma resposta, o garoto ia ficar quieto. Até eu ia ficar quieto se perguntasse. Mas não, a resposta é sempre assim, essa pergunta não se aplica, isso está fora do jogo. Eles fazem um anti-Gödel. Gödel, próxima palestra eu venho aqui falar de Gödel. Gödel mostra que os sistemas não conseguem ser totalizantes. Ele está antes. Os sistemas precisam ser suspenso numa tríade, como Pai, Filho e Espírito Santo. Não é à toa que Newton pegou tempo, espaço e matéria. Não é à toa que Einstein tenha tentado fazer com que Pai, Filho e Espírito Santo se unissem no unitrino cristão.
Não é à toa que essas coisas se dão. Não pode pensar que é à toa, que é uma coincidência. Não é coincidência, não tem coincidências. Tudo acontece por acaso, mas não há coincidências. Isso é que é o mais sofisticado, talvez. Não sei. Sofisticado é o cacete. Não tem sofisticação nenhuma nesta porra. Pronto. Acho que é isso. Acabou. Eu acabo sempre no começo, porque eu acredito muito nessa história do eterno retorno. O eterno retorno para o diferente. É como se você cria mesmo uma coisa, essa coisa é destruída. Todas as vidas que eu vivi muitas, elas tiveram ascensão, gozo, ascendente, depois amornecimento, destruição. E renascem, mas sempre renascem do zero. E quando você está no zero, as possibilidades são imensas. O caminho que você escolhe é sempre outro. Não porque você escolha escolher outro, é porque você vai. No início você vai, você não vai porque precisa, ou porque tem, ou porque foi mandado. Você simplesmente vai. O seu modo de ser é o modo de ir. E aí é que você começa a rezar para o caminho dar certo. Então, as coisas acontecem assim mesmo. Não há o que temer. Morreremos breve. É só isso. Basicamente é só isso. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado a vocês. Amei a sua palestra e essa... Eu vou doar... Esse modo poético de falar. Eu vou doar um computador parecia aqui que era para Homero lendo as suas... Eu sou Homero. Você é. Você tem alguma dúvida de que eu Eu seja abro aqui Homero? para perguntas. Quem quer se inscrever? Vai fazer Eu uma quero pergunta. só fazer um comentário. Tá, um aqui, mais alguém? Duas. Lívia, Juliana, Lívia. Depois esquenta. Vai, Juliana. Obrigada, foi lindo, maravilhoso. Realmente eu já tinha ouvido falar em você. Estava curiosa por lhe conhecer e estou apaixonada. Eu também. Sua maneira de pensar é incrível, me lembrou meu pai. Eu lembro quando eu fiz mestrado no COPEAD, que é uma instituição muito nacional, rígida. E para passar na prova eu tive que estudar matemática, meu pai é matemático, já não está mais entre nós, mas ele foi me dar aulas particulares e a primeira aula ele falou, minha, pense no zero e no um. Sair do zero para o um é uma coisa fenomenal. Eu falei, pai, eu preciso aprender aqui. Então, assim, essa maneira poética de pensar a ciência é linda, inspiradora. Eu só queria comentar isso. E a pergunta que eu vou fazer não é nem pertinente aqui. Você vai dar aula no próximo semestre? Eu sou a primeira da fila, tenho prioridade, sou cadeirante. Você pode vir nas nossas aulas agora? Tem esse horário? Agora não. Eu acho que eu pedi, eu estou dando terça. Não, dá de novo no semestre. Não, eu dou sempre aulas. Eu sempre dei aula no HCTE desde que o HCTE existe. Ou até antes um pouco. E você é muito bem-vindo. Muito obrigado pelos elogios. É sempre bom recebê-los, embora sejam... Mas são absurdos. Não tem essa bola toda. Não pode me comparar com seu pai. Por favor. Embora eu me sinta um pouco seu pai. Não, seria um incesto, eu estou apaixonada. Ah, mas o incesto, por ser proibido, é muito... Nós podemos conversar seriamente sobre isso. Eu gosto dessa coisa do incesto, eu gosto muito. Mamãe, vestida de renda, tocava piano no caos. Depois, no azul, olhou para um lado, cai no álbum de retratos. Esse é o Murilo. Tudo é incesto. É interessante porque o incesto nos dá a certeza de algum pé. Porque se você ficar solto no ar, você vai se esborrachar. Então, o amor pelo pai, o amor pela mãe, o amor pelo passado. O incesto é o amor pelo passado. É aquilo que você tem que desgarrar para ir para o futuro. Mas você deve manter uma perna lá e a outra no ar, assim. Minha fisioterapeuta, se visse isso, me crucificava. Eu não posso ficar de um pé só. Muito obrigado. Professor, Yes. prazer, querido. Já conheço você. E queria, na verdade, usar a tua fala para confessar um mal-estar que eu sinto como doutoranda recém-chegada aqui na UCPR.
ano passado eu fiz um ano inteiro com a Ju, com a Cláudia, como ouvinte na área de estudos de CTS. E a gente teve uma entrada muito legal na área dessa mistura da sociedade, em fazer ciência, a ciência que vem do povo, etc. Obviamente eu já venho de uma pegada que já vinha com isso. Por opção metodológica mesmo, dessa vez, para inscrever nas disciplinas, eu optei pelas disciplinas mais hard aqui do programa. E o que eu percebo na sua fala é que ela é uma metáfora perfeita para muitos contextos que a gente tem vivenciado aqui. E por que eu falo do meu mal-estar, da minha angústia? Porque eu percebo o quanto nós perdemos, nós alunos perdemos em qualidade, quando a gente não tem em todos os seminários essa presença que a gente tem aqui hoje. Isso me magoa, isso me fere. Porque a riqueza do que vocês conhecem, do que vocês produzem juntos, é absurda. É absurdo. E eu vim para cá para beber dessa fonte. Mas essa separação, sabe, para mim ela mostra uma dificuldade muito grande de ser transdisciplinar. E que, na verdade, quando a gente senta no ambiente mais hard, a gente percebe que está todo mundo fazendo a mesma coisa. Está todo mundo falando de amor, está todo mundo falando de poesia, está todo mundo falando de, sabe, de construção de coisas que não dá para você definir em fórmulas quadradinhas. E eu queria muito saber como. Eu sou uma pesquisadora do Whitehead, eu gosto muito da nova generalização dele. Porque ele fala que os opostos não têm que ser opostos. Ele mostra que o oposto ele é simplesmente o outro lado daquilo que está em paradoxo, mas que todos são necessários. Eu vejo muito dessa forma. Que palavra você tem para me consolar? É sério? Não, vou lhe consolar. Eu não li A Bola Azul, mas eu acho que a última frase era que o outro lado é esse lado. Se não era, ficou faltando eu botar. Eu sempre ponho, o outro lado é esse lado, e nós vamos morrer sem percebê-lo. A verdade é que o mundo é uma imensa faixa de Möbius. Então, o que parece em oposição, não está em oposição. O outro lado, no fundo, é o mesmo lado. As atividades humanas são sempre locais. E os nossos sonhos são sempre globais. Então, a palavra que eu dou para você é que está tudo bem. Continua aí. Beba nas fontes. Às vezes você pensa que a fonte está seca ali, mas se você for lá com uma canequinha, use a sua canequinha. Vai uma canequinha ali, olha, move uma pedrinha para cá, outra pedrinha para lá, encosta ali que vai ver que tem água pura, e a água pura saindo por todos os lados. O local, principalmente, tem uma hora, não sei onde estava escrito naquele texto que eu não li, que é a hora em que a vaidade toma conta do mundo. A vaidade é um negócio completamente louco, porque a vaidade te dá uma ilusão de eternidade. Ela acha que você, vaidoso... Eu conversava com... Eu fiz uma obra, vamos botar... Eu sou engenheiro. E eu fiz uma obra na casa do Dr. Roberto Marinho, como ele gostava de ser chamado. E eu estava lá, a dona Lili, sua esposa, morava ali com ele no Cosme Velho. E tinha um rio, o Rio Carioca, que passava por dentro do terreno dele, trazendo as fezes da favela do Cerro Corá. Fica ali em cima. E dona Lili achava aquilo intolerável, porque ela queria morar num Cosme Velho em Paris, onde tivesse um rio limpo com patinhos. A expressão dela, a primeira reunião que nós fomos para transformar aquele Rio Carioca num rio com patinhos, ela falou em patinhos. Eu saí feliz, eu estava com meu pai, que era um engenheiro, eu era só um estudante na época, e na conversa saiu essa coisa de que a obra tem que ser feita porque senão a gente morre. Acho que foi o papai que falou isso. Senão a gente acaba morrendo e não faz essa obra. Aí ele virou e disse assim, se eu morrer... O Roberto Marinho começou, né, com uma frase dizendo, se eu morrer. Isso é muito interessante, ficou marcado para mim, mais do que a obra foi um sucesso, a gente desviou o rio para debaixo da terra, botou uma água artificial, limpa, bombeando, tinha patinhos, peixinhos, uma delícia, de vez em quando eu ia lá consertar a bomba, foi um sucesso. Mas o se eu morrer, que eu sempre achava que se eu morrer era uma brincadeira. Mas não é. O se eu morrer é um fruto da vaidade mesmo. E isso eu não sei, segundo o Kuhn, tem que morrer os vivos. Todos.
para que mude, para que a gente entre num mundo mais iniciante. As instituições têm sempre isso, elas passam por seus momentos sonhadores e depois ela passa por seus momentos de envelhecimento, assim como nós humanos também, né? Eu tenho menos sonhos do que já tive. Eu nesses anos todos, adquiri uma presença boa de palco. Mas eu sou muito menos interessante do que eu fui. Eu sinto isso dia a dia. Sabe, o desânimo nos meus sonhos, o desânimo nas minhas ideias. Agora eu tive essa ideia há uns 3 meses atrás de escrever que nunca houve revolução científica. Estou escrevendo um trabalho de verdade, com citações e tudo sobre isso. É verdade, você tem que publicar, né? Você não vai conseguir publicar isso a não ser no século retrasado. Então, mas antigamente, eu quando pegava um assunto, que os meus trabalhos nos últimos 10 anos é tudo concatenado, fala do tempo, depois fala do zero, vai falando, e cada um desses assuntos, eu fiquei uma criança louca. Eu passava assim 6 meses, 1 ano, completamente dançando o tempo todo, de tão feliz com as ideias que vinham e tudo. Hoje não, as ideias vêm, eu digo, sai pra lá, ideia. Eu estou com o joelho arrebentado, não posso subir no morro. Então, e isso acontece com os lugares, com as instituições. A gente tem que ter paciência, esperar o fim do mundo. E depois do fim do mundo, continuar. Não, mas o fim do mundo pode ser ontem, né? Hoje já pode ser outra coisa. Fique tranquila, investigue mais o seu derredor, cutuque mais a falta de poesia do HCTE. Isso é uma coisa que os alunos devem fazer mesmo, cutucar a falta de poesia e não o excesso. Leiam Michel Serres. Se todo mundo aqui lê Michel Serres ou alguma coisa parecida, a gente repensa o mundo diferente. Porque não pode dizer que o Michel Serres é tolo. O Ricardo pode ser tolo. Mas o Michel Serres não, o homem tem 40 livros, onde ele só vai de primeira classe, chamei ele várias vezes aqui, ele disse que só vinha de primeira classe, eu disse, eu posso ir buscar de barco. Não quis vir. E ele está lá o tempo todo falando essas mesmas coisas. Eu sou um psicografante dele, da Mary Midley, de alguns ídolos que eu tenho, igual os outros, eu sou uma besta. Então, só que é cheio de besta. A música do nosso HCTE diz assim, besta é tu, besta é tu, besta é tu, besta é tu. Valeu. Olha, tem o César também quer falar aqui ao meu lado, mas eu vou abrir mais para o Henrique. Clara. Então tá, mais 3. César. Bom, professor, a provocação da Lília, ela nos traz a questão do porquê tudo isso está acontecendo. E aí temos que voltar a pensar na natureza humana, porque nós podemos pensar no caso particular. Para não falar no universal, temos para não perder a generalidade, como dizia o Hilbert. Então nós somos, como seres humanos, trazemos na nossa natureza uma contradição essencial, uma tensão essencial, como diria o Thomas Kuhn. Nós somos coletivistas, como abelhas, como formigas, e somos individualistas, como um crocodilo. Isso no mesmo ser. Isso gera uma contradição terrível. Como ser uma formiga, como ser uma abelha em sociedade, em CTS, e como ao mesmo tempo ser um crocodilo. Então temos dois caminhos na humanidade. Os que acreditam na bondade da natureza humana, como Jean-Jacques Rousseau, tantos outros, e aqueles, como Dante Alighieri, como Maquiavel, como tantos outros, Thomas Kuhn, que acreditam na estultícia humana, na estupidez humana, e negam o homem racional, aquele homem racional de Aristóteles, o homem racional de Pareto. O homem é emocional, não é um animal racional. Então o que é que nós vemos? Por que tanta estupidez? Por que é esse problema? Tancredo Neves uma vez falou para um pessoal, por que você me odeia tanto, meu filho? Por que tanta raiva de mim? Eu nunca te fiz bem nenhum. O papai dizia isso. Por que me queres mal se nunca tentei te ajudar? Era uma das frases enigmáticas do papai. Sim. O que disse Júlio César
sendo apunhalado, olhou para Brutus e disse: até tu, minha cria. Quando Cervantes coloca Don Quixote, e Don Quixote vê os presos sendo arrastados, espancados pelos seus detentores, o que faz então Don Quixote? Derrota os malvados e liberta os ladrões. E o que os ladrões fazem? Dão-lhe uma surra e roubam todos os seus bens, porque eles eram ladrões. Então, essa questão da natureza humana, por que tudo isso acontece? Porque nós sofremos tanto. Se nós não arrancamos a juba do leão, tiramos a pele da cobra, por que nós sofremos tanto? A resposta é muito simples. A estultícia humana. A estupidez. Isso é a resposta ou é a pergunta? Professor, o senhor acha por que nós sofremos? Qual a nossa natureza? Nós sofremos porque sabemos que vamos morrer e queremos uma explicação para o inexplicável. O sofrimento humano é sempre esse. Agora, o humano é dotado de várias armas em oposição ao sofrimento, né? O Murilo, eu estou com o Murilo na cabeça porque o Murilo fez 116 anos no domingo, e claro que comemoramos com muita poesia, e o Murilo tem um poema, Grafito para Mayakovsky, que diz assim, o homem conquistou, quer dizer, ele não diz nada disso, porque ele é o Murilo e eu estou falando do tema, né? Conquistamos várias coisas, o homem foi à lua, o homem inventou a máquina que fala, o homem fez isso, fez aquilo, e as máquinas já estão podendo fazer isso aqui, e no entanto o mundo ainda não está preparado para a alegria. Que é muito complicado o mundo se preparar para a alegria, né? Nós temos uma estrutura toda muito culpada, muito cheia de culpas. Há várias religiões que trabalham nessa direção, as religiões orientais todas que substituem a culpa, mas em vez da alegria, eles obtêm a ausência. Como se a ausência e a alegria pudessem e talvez possam conversar. É muito complicado isso. O humano só presta até 2, 3 anos de idade. Depois começa a dar muito trabalho. Mas é isso que temos, pô, é o que temos. E temos que lidar com isso, né? As práticas não permitem, mas os sonhos têm que ser sempre libertários, comunistas, poéticos. Os sonhos têm que ser assim, pelo menos. As práticas envolvem muito desse homem mau, com essa palavra esquisita que você usou e que eu nunca ouvi. Mas os sonhos não. Tá bom? Por favor. Henrique. Aula na terça. Bruce, vamos murilar mais um pouco. Murile. Murilemos. Há estrelas brancas, azuis, verdes, vermelhas. Há estrelas peixes, estrelas piano, estrelas meninas, estrelas voadoras, estrelas flores, estrelas sabiás. Há estrelas que vêm